Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos assim vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Eu vou refletir um pouco agora sobre a estrela solitária. Quem que é a estrela solitária? A estrela solitária é Deus. A estrela solitária é única, né? Vamos dizer assim, onde que está a única vida, né? E por que estrela, né? Estrelas, a gente, fisicamente, nós vemos o Sol, vemos as estrelas, ela é a fonte da vida, né? Sem a luz do Sol, nada existiria. Não existiria fotossíntese, não teria como haver vida humana. Enfim, estrela solitária. Mas eu tô vendo nessa analogia, vamos dizer, com Deus quando ele era o único ser. Então ele era uma estrela solitária, que vivia em um espaço absolutamente sem nada. E como que ele modificou, né, sua natureza, como ele teve uma ideia de modificar seu estado, né? Então eu pego fundamentos da própria mensagem do Graal, procuro refletir, formar uma teoria. Eu acredito que esteja aproximadamente certa, né? Mas não tem como saber. Mas dentro dos fundamentos lógicos e da simplicidade e grandeza que é Deus. Então, esse tipo de reflexão, eu parto do princípio que Deus, sendo a única vida, ele tem 3 qualidades fundamentais, que é a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Ele, como único ser, ele existiam apenas 3 conceitos, né, nessa época que ele era um único ser. O próprio Deus, seu corpo de substância eterna, vamos dizer assim, a vida propriamente, que não é vida única, né? Única independente, que não necessita de nada externo. A radiação dessa vida, né? Porque a vida ela radia para o espaço. E um espaço vazio, completamente sem nada, sem nenhuma substância. Então, a partir de alguns desses elementos, inenteal, né? Messias Bedrushim falou a palavra inenteal. Deus é inenteal, não criado, né? Então isso define, né, a substância que ele tem, a vida, né? É inenteal, né? Ele vive por si. E o resto, tudo que mais que existe é enteal, é criado. Fora os seus 2 filhos. Deus é outra revelação. Deus tem 2 filhos. Que é Jesus Cristo, o amor de Deus, e Emmanuel, o Espírito Santo. Esses são os 2 filhos de Deus que tem essa essência da vida de Deus. E como pai, Deus pôde ser pai, né? Teve que ter uma rainha primordial. Ele criou o primeiro ser, foi Elizabeth, a rainha primordial.
Então aí temos essas reflexões, né? A partir das qualidades de Deus, podemos imaginar que há fases, né? Uma sintonia, da mesma forma que podemos tomar por base também para nossos próprios sentimentos humanos, enfim. Nós temos e da natureza, né? Nós temos dias que estamos mais alegres, outros dias mais tristes, ou então mais dispostos, outros menos dispostos, mais enérgicos, né? E menos enérgicos, né? Então Deus, posso dizer que também tem essas mudanças. E como Deus poderia mudar favorecer seus estados, vamos supor, que oscilam, né? Ou então passam por períodos, né? Podemos ver a própria natureza com suas estações. O verão, estação quente, o inverno, frio, é o oposto ao verão, e o outono e a primavera são intermediários, né? Então podemos imaginar a partir das suas qualidades intrínsecas, né? Seu amor está no seu coração, radia a partir do seu coração. A sua justiça, onde estaria, né? Da onde se irradia, né, a justiça em Deus, né? Vamos dizer assim, onde está a sede, né? A sede do amor está no coração, isso é uma coisa lógica, né? E onde está a justiça? Podemos refletir e teorizar, está na garganta, porque é aqui que emite a fala, a palavra, né? As ordens, enfim. Então, aqui está a sede, na garganta, vamos dizer assim, onde se permite a fala, né? E onde está a pureza? Onde está a sede da pureza? Está na cabeça, está onde emitimos nossos pensamentos. Os pensamentos têm que estar puros, né? Radiando pureza. Só assim poderemos ser felizes e nos adequar à vontade de Deus. Então, em Deus, podemos teorizar com lógica que, que, que Deus irradia suas qualidades a partir dessas regiões específicas do seu próprio corpo, né? Do seu próprio corpo que tem a forma humana. Né? A forma humana é a forma que Deus tem. E ele não tem uma forma animal, que vem já de, vamos dizer assim, dos seres enteais, que não possuem livre-arbítrio. Também, né? Porque enquanto que os seres espirituais têm uma forma humana. Então podemos refletir como Deus vivia. Ele vivia em suas fases, né? Na época que ele estava no seu estado verão. O verão, onde pode ser associado o verão? Com o amor. Porque o amor é expansivo, ele irradia mais, ele se preocupa, ele é quente, fervoroso. Ele pensa mais no outro do que em si próprio. A pureza ao inverno, a pureza do inverno, a neve, né? Mas é frio, ela quer conservar os seus fundamentos, então irradia menos. E tem as estações intermediárias, né? O outono e a primavera. Então pode ser ligado com a justiça, que a justiça ela faz o elo entre o amor e a pureza. Então, eu penso dessa forma, eu reflito que a vida de Deus era fundamentalmente a existência de Deus tinha essas oscilações através das suas estações. E
em determinada estação ele estava em sintonia com uma determinada qualidade, seja a pureza, seja a justiça, seja, seja o amor, mas elas estão interligadas, uma depende da outra, uma está inserida na outra. Então não existe amor, vamos se a partir do coração, né? Vamos dizer, não existe amor sem justiça e sem pureza. Da mesma forma, não existe justiça sem amor e sem pureza, e não existe pureza sem justiça e sem amor. Então estão interligados. Agora, pode-se dizer, penso eu, que a essência, o que tá, as três qualidades têm a mesma importância, mas Deus ele estava mais afeito, sempre mais, talvez se sentia melhor no seu estado de amor. Então ele sempre se sintonizava mais, ou vamos dizer assim, qual estação que nós preferimos? Né? Geralmente as pessoas preferem o verão, porque é calor. As pessoas podem achar bonito o frio, gostar de neve, mas geralmente não gostam de neve. Às vezes a pessoa tem uma preferência, prefiro a primavera, o outono, são estações intermediárias, né? Mas geralmente, de uma maneira geral, as pessoas preferem o verão, que é calor, as pessoas se sentem mais à vontade, ficam mais expansivas. Da mesma forma, eu penso dessa forma. Essa é uma reflexão. Eu falo de uma forma meio descompromissada, ao mesmo tempo vem pensamentos novos, vem reflexões novos, né? Então eu penso assim, da mesma forma que a maior parte, se fizer uma pesquisa entre os seres humanos, né? Qual a estação preferida? Certamente verão vai ser a estação preferida da maioria das pessoas. Eu penso que Deus também. Ele preferia estar naquela estação verão. Então eu penso, na própria vida de Deus tem que ter algumas regras, né? algumas coisas, situações obrigatórias para funcionamento da sua própria vida. Né? Uma é essa questão das estações. Eu imagino isso. Ele, para sua própria benefício, sanidade da sua vida, manutenção da sua vida, ele tinha que se obrigar a passar por estações, da mesma forma que nós necessitamos das estações. Não pode ser ter só o verão ou só o inverno. Em certas regiões do planeta existe isso, não? Mas como um todo, as estações são necessárias para a manutenção da natureza. Né? Então isso são coisas obrigatórias. Da mesma forma que nós temos que dormir, né? Isso são coisas diárias, né? Como as coisas fundamentais que necessitamos. Necessitamos de dormir pelo menos 6 horas por noite. Necessitamos estarmos em atividades, necessitamos descansar também, necessitamos nos alimentar, necessitamos de ar puro, né? Caminharmos, né? Do banho diário, enfim, ou então de todos os fenômenos naturais que existam, ou por exemplo relacionamento, né? A parte sexual também. Bom, isso o ser humano também está dentro da natureza dele, né? Se unir, ter sua esposa, se casar. Mas isso, vamos dizer assim, é algo que, que pode ser até considerado um tanto opcional. Todos têm essa impulso natural de se relacionar, mas se isso está
está dentro desse impulso. Como também necessitamos dessa espiritualidade, buscar Deus, refletir, né? Mas isto, um ser humano, ele pode deixar de lado, se ele quiser. Algumas coisas que saem não são obrigatoriamente coisas imediatas, como o sono, como o se alimentar, suas atividades diárias, movimentação físicas, né? Mas tem coisas fundamentais que não são basicamente necessárias para se viver o dia a dia, como, por exemplo, a necessidade de se casar, enfim, se relacionar sexualmente. Existem esses impulsos na própria natureza, mas através de uma educação mental, enfim, as pessoas podem relevar isso, né? Como faz aí os monges que vivem na solidão, solteiros, né? A mesma coisa, questão de Deus, né? Reflexões sobre Deus. Isso está no impulso natural. E isso é essencial. Mas tem muitos que isso não é fundamental para a pessoa viver. Ele pode abafar isso, preferir sua vida material. Isso é contra, né, a própria essência, né? Um relacionamento também posso dizer que faz parte é um ingrediente para se manter sadio também, de mente física e mental e espiritualmente. Mas não é essencial, vamos dizer assim, fundamental. Dependendo do tipo de circunstância da vida de cada pessoa, isso pode ser descartado, né? Ser deixado de lado. Mas então, necessitamos desses ciclos, é como tudo tem, né? A rotação de um planeta, a translação, o passar dos anos, né? Cada ano, cada ciclo, né? Tudo é feito de ciclos, né? Então essas são as estações. Então Deus, para a própria sanidade da sua natureza, tinha fundamentos que ele tinha que se sujeitar da sua própria natureza perfeita. Então Deus não poderia se contrariar seus fundamentos. Agora, quando ele vivia só, ele tinha uma, uma situação, sua vida era diferente, tinha outros compromissos, né? Quer dizer, não tinha outros compromissos, não tinha outras preocupações, ele tinha só que manter sua vida, né? É mais ou menos como uma pessoa, como eu, vamos supor que sou solteiro, vivo só, eu não tenho certos, maioria dos compromissos que geralmente as pessoas têm. Então, tem essas questões, né? Agora, o moto contínuo, né? Então o mecanismo da vida de Deus pode-se dizer que é o único moto contínuo. Aquele Leonardo da Vinci falava, né? Buscava isso, né? Na matéria, né? Então, alguns cientistas pensavam isso, na energia, por exemplo, nuclear também. Mas tudo que é criado depende da irradiação de Deus, né? Então é impossível encontrar um moto contínuo aqui na matéria. A energia nuclear, apesar da sua força, da sua durabilidade, ela também se esgota, como tudo que é material. Agora em Deus é diferente, porque ele tem a substância inerteal. Então em Deus está o único moto contínuo, e dele depende todos, da sua irradiação, né? Então, em Deus, no corpo de Deus, na vida dele, está o moto contínuo, né? E como é que funciona esse mecanismo do moto contínuo, da vida de Deus? Isso também
temos que refletir sobre os fundamentos que existem, né? Que estão na mensagem, principalmente. Então, o segredo aí que eu vejo para o funcionamento do mecanismo da vida de Deus são dois, basicamente. A sua cruz isósceles, que é uma cruz brilhante, magnética. Não existe nada mais magnético e brilhante no corpo de Deus, no próprio corpo de Deus, que já é uma luz que não podemos conseguir avaliar a intensidade, né? Não temos como, né? Só podemos tentar imaginar, né? Fazer algum quadro mental sobre como seria isso. Então, tem esses dois fundamentos, a cruz e os ossos, com suas duas barras do mesmo tamanho, né? Vertical e horizontal. Temos a informação que a barra horizontal, todos os fundamentos da mensagem do Graal, na luz da verdade. A barra vertical é a positiva, enquanto que a horizontal é a negativa. Existem sempre esses dois polos, negativo e positivo. Isso das próprias energias fundamentais. Não significa que uma é ruim e a outra é boa. Não, as duas são essenciais. E não tem nada a ver a negativa com coisa ruim. Não. A negativa é passiva, enquanto que a positiva ela é ativa. Então tem essa questão. E o coração de Deus, onde pulsa, vamos dizer, a vida fundamental, que é o amor de Deus, o pulsar e a pressão que existe, né, no coração de Deus. Em nenhum lugar eu posso dizer que no corpo de Deus existe essa pressão tão grande como no coração. Então, podemos associar que esse moto contínuo da vida de Deus tem que estar relacionado ao coração e à cruz isósceles. Vamos supor a interação entre essas duas coisas. Né? Tudo que Deus é simples, né? Mas ao mesmo tempo dessa simplicidade vem a grandiosidade. Né? Então é isso que eu procuro refletir sempre. Repito, mas isso sempre tem sempre alguma coisinha nova que a gente pensa, não, pode refletir, faltou algum elo, né? Está faltando alguma explicação, vamos refletir, buscar uma solução, né? E esse quadro da teoria de Deus, como fez criatura, praticamente eu tenho todos os fundamentos. Não sei se estão certos, mas faço dentro dessa lógica que eu encontro na mensagem do Graal e dentro daquilo que eu gosto de refletir. Eu penso sobre isso também, sobre a natureza de Deus, como que ele pôde sair, né, disso. Então, a própria, o sempre existir, né, essa própria interação sempre foi equilibrada, a natureza de Deus, né. Então, a partir do momento que você intui, pensa, né, que essa cruz isósceles é a fonte da energia positiva e negativa, é uma centelha, uma partícula, né, que é liberada no próprio corpo de Deus. E então podemos pensar dessa forma, que ao pulsar é liberado em sequência uma centelha inenteal da vida, né, positiva. Depois vem em sequência negativa. É liberado. E individualmente. E elas, em determinado momento, elas se encontram no coração de Deus, onde existe a maior pressão, e elas se fundem. E elas se tornam íntegras, né? Integrais, totais, já plenas. Né? E aí está o pulsar de Deus, o coração está batendo. Quando a cada encontro entre essa centelha positiva e negativa, elas se encontram no coração e se fundem, né, com a pressão,
esse é um pulsar, podemos pensar dessa forma. E todo esse equilíbrio, vamos dizer assim, então, eu posso dizer assim, então, que o corpo de Deus, a natureza de Deus, é 50% positivo e 50% negativo. Então, é na natureza dele, que ele tinha, como quando era uma estrela solitária, ele tinha exatamente equilíbrio, né? O positivo e negativo, na essência, né? Porque ele sempre existiu e sempre foi assim. Esse é um conceito que a gente não vai entender exatamente, essa questão de sempre existir, porque nós somos criaturas, né? Então não sabemos vivenciar, podemos ter uma ideia e tentar compreender, refletir, mas a gente não tem noção, só Deus mesmo, para saber o que é a vida eterna, o sempre existir e o que sempre vai existir. Então, nesse estado de estrela solitária, esse próprio equilíbrio não permitia nenhuma modificação. Como da própria perfeição de Deus não permite nenhuma modificação. É uma interessante refletir sobre isso. Que a própria perfeição de Deus não permitia, porque ele sempre foi perfeito, ele foi sempre eterno. Então não tinha nada que se modificar, ele vivia por si, nunca necessitou de ninguém. Por que queria fazer outras criaturas e ia modificar seu estado? Então aí vem a pergunta, por que ele fez isso? Se ele é a única vida, se ele não depende de ninguém, ele vive por si, então por que ele fez isso? Então aí vamos tentar refletir nessas estações, nas suas fases que ele vivenciava, ou seja, o amor com mais intensidade, seja a justiça e seja a pureza, as suas estações, né? Então, quando ele estava no inverno, no seu estado de pureza,